Graça e a paz de Cristo seja com o espírito dos irmãos. Eu quero agradecer a pergunta que me foi feita acerca da abominação desoladora. Foi feita uma pergunta para saber sobre esse tema, abominação desoladora. Apesar de ser um tema assim que se apresentou no Velho Pacto, no Velho Testamento, é uma situação muito atual, percebe? Ela é atual na medida em que isso está acontecendo nos dias de hoje. Lembra que eu digo que a Escritura, ela fala de nós hoje no Espírito. A Escritura, o Velho Pacto, são sombras das coisas que haviam de vir. E elas vieram, estão acontecendo no dia de hoje. E a abominação desoladora é uma realidade no Espírito hoje. Perceba só. No livro de Provérbios fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Bonito isso, não é? Estamos falando de uma mulher, né? Não. Estamos falando de nós. Percebeu a linguagem profética que é usada em toda a Escritura? Só se fala em linguagem profética, amado. Se você não entender isso, você não nasceu de novo. Porque o novo nascido percebe a linguagem profética. Por isso que eu digo que a Bíblia não é um livro de leitura, que todo mundo vai ler, vai fazer uma análise dos textos e vai entender. Vai usar exegese hermenêutica e vai entender. Não vai. Não vai. Sinto muito, mas não vai. A Bíblia é para ser discernida no Espírito. Na verdade, não é a Bíblia. A Bíblia não é o meu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceira é o Espírito Santo. Esse é o meu livro de cabeceira. A Bíblia é uma referência. Lembra que eu falei que o livro da vida é uma coisa que está escrito por fora e está escrito por dentro? Essa é a Bíblia verdadeira. Essa já está dentro de nós quando a gente crê, entendeu o perdão de Deus, você creu e você foi imerso no Espírito. Imerso no Espírito é você ser lavado pelas águas da palavra. E a tábua da lei passou a estar dentro de você. A Bíblia passou a estar dentro de você. A Escritura, o livro da vida, que é Cristo, escrito por fora, pela vida do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, e por dentro, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem, através da sua mente deformada, sufocou o Espírito. E ele só vê a letra. Ele só vê a carne. O homem não consegue enxergar o Espírito. Quando falamos, as pessoas duvidam porque elas não têm o Espírito. E quem não tem o Espírito não entende o Espírito. Não somos afins, não somos... Entendeu? Cria um abismo entre nós e aqueles que não creem. Nós que eu digo, porque eu estou entendendo que você também já chegou em Cristo, percebe? Eu quero crer que sim. Porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para o homem. Então a mulher sábia que edifica a sua casa é aquela mulher... O que é mulher? Mulher não tem um noivo e a noiva, não existiu um casamento? Pois é, a mulher sábia, que é a noiva, edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ela recebe Cristo no seu interior, na sua casa. Essa é a mulher sábia. Está começando a entender um pouco de linguagem profética? Se você for escutando direitinho, você vai entender. E você vai começar a abrir o seu entendimento. Isso vai se tornando uma constante na tua vida. Vai abrindo a mente. Então, já expliquei isso. Nenhum de nós é burro, não. A gente é faixa larga. Só que o nosso entendimento foi formatado. Foi formatado pelo pecado. Então, o pecado no homem, que foi o afastamento de Deus, esse foi o pecado. Nós nos afastamos de Deus, nós pedimos ao Pai o nosso boné e fomos, né? Como filho pródigo, fomos para a galera, fomos para a luta. Viemos para o mundo, mas um mundo sem Deus, um mundo sem espírito, um mundo só de carne. Então não adianta a mulher sábia querer edificar a sua carne. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu agora quero me santificar, eu agora quero me purificar, então eu vou sacrificar a minha carne. Não vai conseguir. Não é esse o caminho.
caminho é Cristo. Eu já expliquei isso. Se você chega em Cristo, você consegue submeter a sua carne. Mas se você não chega a Cristo, jamais vai conseguir, amado. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne o tempo todo. Por isso existe essa dualidade dentro de você. Você quer tomar a decisão certa, não toma. Acaba tomando a errada. Por mais que você queira fazer o certo. Percebe? Isso é complicado para o homem. O homem é um ser dual, é dividido. Ele partilha as coisas entre o bem e o mal. Por isso é que o homem não podia ser Deus. A gente pode se parecer com Deus, a gente pode estar em unidade com Deus, mas querer ser Deus não pode. Porque o Deus desse século confundiu o nosso entendimento. Percebe? Então, quando diz que o Deus desse século confundiu o nosso entendimento, significa que o pecado que deformou a mentalidade do homem gerou essa nova mentalidade. Gerou o diabo. Foi a mentalidade do homem que gerou o diabo. E nos tornou desolados por dentro. Que nós não temos o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo está com a casa vazia, percebe? Não consegue edificar o seu lar. Sai um demônio, entra 7. Sai 7, vem 14. Sai 14, né? E vai por aí. Mas isso é o quê? São caraminholas. São sofismas novos que vão chegando. Esses são os demônios que tocam o nosso mental. São principados que vivem até na nossa mente. Vira uma legião de bobagens na nossa mente. Então, só a palavra é capaz de partir, de dividir, separar juntas e medulas. E é capaz de separar a alma do espírito e vencer os principados e as fortalezas da mente. Está começando a compreender? Edificar a casa sobre a rocha é edificar a nossa casa em Cristo. Cristo é a rocha. Quem beber da rocha que Moisés feriu, jamais tinha sede, não é verdade? Mas eles não beberam da árvore da vida, eles não beberam do rio de águas vivas que brota do trono de Deus, não. Eles beberam do seu próprio entendimento e por isso ficaram sem forma e vazia como a terra. A terra é o nosso coração. A terra ficou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Por que um abismo? Porque não tem nada lá dentro, percebe? Essa é a abominação desoladora que a religião causou dentro de nós por nos esconder a verdade, por mentir. Aonde está o diabo? Compreende? O diabo é isso. O diabo é o pai da mentira. Se estão mentindo a você tem 2000 anos, você já sabe quem é o pai da mentira. Está dentro da religião. O que eu posso falar? Eu tenho que dizer a verdade. Sou obrigado a dizer a verdade. Doa quem doer. Haja o que houver. Não estou ofendendo pessoas, nem instituições. Eu só estou falando a verdade, a realidade. Por acaso me farei teu inimigo por dizer a verdade? Claro que não. Mas mesmo aquele que tem um ditado popular que diz assim, quem diz a verdade não merece castigo. Mas todos aqueles que disseram a verdade foram para a cruz, suas cabeças foram cortadas, né? Viraram inimigos do homem. Por quê? Porque o homem só tem a sua mente formatada, ele só quer pensar naquilo. Ele só quer levar vantagem em tudo. Ele quer fazer tudo aquilo que o seu arbítrio determina. Esse é o príncipe desse século. Essa é a abominação desoladora que existe dentro da terra. Por isso a terra, que é o nosso coração, estava sem forma e vazia. E quando você entende, houve luz. Quando você percebe que só em Cristo está a tua salvação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para se chegar ao Pai, para se levantar o portal eterno e entrar o Rei da Glória e você poder entrar após Ele, as portas do Éden foram fechadas para nós, amado. Você entendeu? O Éden foi fechado, lacrado. 2 espadas flamejantes ficavam ali na porta do Éden, com 2 querubins armados até os dentes. Ninguém passa. Isso foi o que Cristo mostrou para nós em linguagem profética para dizer que o paraíso
estava indisponível para o homem, mas o paraíso é aqui. O paraíso é a terra. Mas não como você vê. Você tem que poder tirar o véu e ver além do véu. Tirar os óculos, tirar a escama dos olhos e poder ver além do véu. Está começando a entender como é fascinante a gente ter Cristo dentro de nós? Porque isso vai fluindo de dentro de você, amado. Eu não estou falando de algo improvisado, de algo que eu escrevi ou de algo que eu sei. Não, eu estou falando daquilo que está dentro de mim. E eu quero que isso esteja dentro de você, para que você cresça na graça e na sabedoria do Cristo nosso Senhor. Esse é o nosso Messias. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui em espírito. Esse é o crescimento na graça e na sabedoria. É fazer Cristo crescer nos irmãos. Gerar Cristo no irmão. Quando eu gero Cristo em você, através da palavra de Deus, a palavra de Deus, não foi eu que ele fez, foi o próprio Cristo em mim que fez. Na verdade, é a maneira de se expressar, porque a gente já não sabe mais quando é você e quando é o próprio Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso que o apóstolo Paulo dizia? Ele não é melhor do que você, não. Tem gente que acha que quando você fala uma coisa dessa, você está se comparando com Paulo. Não, você se compara com todos, porque todos são iguais perante Deus. Todos. Você não é mais o vermezinho de Jacó que a gente pensava que era. Se não fosse, Deus era mentiroso. Para que ele ia morrer por você, criança? Se você fosse tão insignificante quanto um vermezinho de Jacó. Não é, não. Você é muito importante para Deus. Ele deu a sua vida para levar você para o céu do entendimento, para o paraíso. Para já viver o céu na terra. Tirar a abominação desoladora e colocar Cristo dentro de si. A abominação desoladora é essa marca da besta que reluta o tempo todo de sair da sua mentalidade. Por isso é que você não suporta a palavra que dizemos. Quando a gente fala, os irmãos torcem o rosto, viram a cara. Eu não gosto disso, é um absurdo. É falso profeta, é isso, é aquilo. Por quê? Porque não entende, amado. Por que essa raiva? Porque de onde saiu isso? Do reino de Deus não foi. Não é verdade? Por que essa raiva toda? Chegue-se a Cristo e seja um de nós, qualquer um dos seus irmãos que já estão espirituais. Você pode, é perfeitamente razoável que você chegue nisso, porque esse é o destino. Isso da onde você veio foi do Éden. Para onde você vai voltar é para o Éden. Você vai voltar para Deus que te criou. Mas vai voltar perfeito, entende? Perfeito na graça e na sabedoria. Se você já viveu o céu na terra. Para isso precisa descauterizar essa mente, abrir, alargar as tuas fronteiras. Entendeu? Quando eu lanço a seta longe, significa que eu alarguei as minhas fronteiras, que eu estou indo até o inimaginável. Esse é o céu. O céu é o inimaginável. Se você não consegue enxergar, se você ainda não consegue ver, é porque é o céu. E o céu é eterno. A abominação desoladora é isso. É a vida sem Deus. O nosso interior é um vazio completo. O homem sem Deus é um vazio. Essa é a abominação desoladora aos olhos do Pai. Não é aos olhos dos homens, não. Aos olhos do Pai. O Pai é que diz que isso é abominação desoladora. Não sou eu, não. Compreende? Então estamos falando de uma noiva que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas Deus já disse, haja luz para você. Então eu quero que nessa tarde, que você reflita na palavra que eu estou trazendo para você, acerca da abominação desoladora. E veja bem, para os homens estarem perfeitamente enquadrados nisso, eles se submetem a todas as coisas. Já que a gente está falando do Velho Testamento, vamos na fornalha ardente? Vamos falar um pouquinho disso? Gosta tanto de folhear a Bíblia, né, de ver? Então vamos ver com olhos espirituais agora, não mais com olhos carnais.
Isaque, Medraque e Abidnego. Era o nome que a Babilônia deu para aqueles nossos 3 irmãos ali, que eu nem lembro mais o nome deles, porque só se fala no nome babilônico. A gente até esquece o nome original, né? Isaías, Azarias, não sei o que, né? Eu não lembro mais. Né? Só se fala em Isaque, Medraque e Abidnego, né? Esses 3 profetas de Deus, esses 3 homens de Deus, são 3 pessoas espirituais, percebe? Como eu e você. E chegamos diante da abominação desoladora, o Nabucodonosor de hoje. O sistema religioso. Chegamos diante dele. E ele só vem com palavras contra você. O tempo todo. É contra você, porque você é perdedor, porque você não sei o quê. Você tem que ser mais que vencedor, porque eu vou fazer você mais que vencedor. Só fica mais que vencedor quando você chega em Cristo, amado. Sistema algum consegue fazer isso. Só Cristo faz. Ele, o sistema religioso, é o pai da mentira. Porque ele desolou o interior de muitas pessoas. Muitas pessoas se afastaram de Deus por causa do sistema religioso, por causa da mentira plantada. Mas eles foram colocados na fornalha ardente. Sabe o que isso lembra ao homem de Deus? Lembra simplesmente o batismo do fogo. Está sabendo disso? O batismo de fogo se dá na mesa do Cordeiro. E ali nós somos passados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Até não ter mais escória. Aquela sujeira que tem no olho chama-se escória. Aquilo ali é arrancado. Viramos ouro puro de Ofir. Esse é o vaso de barro que está dentro do tabernáculo. Se eu falo o tempo todo de lei, também vou falar agora. Já que você gosta tanto da lei, eu vou falar da lei. Não é o que vocês mais entendem? Vamos falar a língua dos homens. Já que eu falo na língua dos anjos e você não consegue me compreender, então vamos falar na língua dos homens. Então a fornalha ardente jogou 3 homens de Deus no fogo. O fogo é a palavra que queima, que destrói. É uma palavra que destrói, que te leva para o inferno. O inferno é chamado lago de fogo também. As condições infernais se dão na mente do homem. O inferno físico, ele não existe. Não existe um inferno físico. Existe o inferno da mentalidade. Já percebeu que uma pessoa drogada só pensa na droga, então a vida dela se torna um inferno. Uma pessoa que tem um vício, que tem uma fobia, que tem um síndrome do pânico, ela só pensa naquilo. Ela fica focada naquelas coisas. Ela tem medo de tudo. Ela é insegura. Isso é falta de Deus. Quando Deus entrar em você, acaba a síndrome do pânico. Não tem não, é cura. Cura total. Cristo em vós é a glória de Deus. Acaba o problema. A cura é Cristo. E aí a síndrome do pânico para. Quando Isaque, Medraque e Abidnego foram jogados na fornalha ardente, entrou uma figura nova. E essa figura nova era o Cristo, que está em nós. Então Cristo em nós, como glória de Deus, faz com que nenhuma fornalha ardente possa te consumir. Nenhuma palavra do homem, nenhuma síndrome do pânico possa te consumir, te levar para uma situação pior. Não. Você não pode ser tocado. Percebe? Eu digo, quando você crê e é batizado, o Senhor, ele nos arranca, ele faz um arrebatamento de espírito para te levar para o deserto, que é para estar só você e ele. Ali estavam só os 3 na fornalha de fogo. Isaque, Medraque e Abidnego. Mas estavam sozinhos? Ninguém está sozinho. Eu já disse isso ontem. E digo isso hoje. Ninguém está sozinho. Cristo está conosco. Ele jamais nos deixa sozinho. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou Emanuel, é Deus convosco. Entendeu? É fácil. O entendimento é simples.
E a Escritura confirma a sua própria, aquilo que está escrito. Mesmo que esteja escrito na Bíblia aí que você lê, irmão. Ela é boa também. Ela é muito boa. Mas ela é boa para os que entendem ela. Não para os que pensam que entendem. Aí complica. Porque aí só vai entender a letra. Aí começa a fazer falsas doutrinas que são exatamente a fornalha de fogo. Que geram o quê? A abominação desoladora dentro de você. E você fica escravo de homens, dependendo o tempo todo daquela mentalidade corrupta que não te leva para o céu. Que não te leva para os lugares altos. Aonde Deus mora. Deus não mora no céu. Mas o seu reino é da terra. Muitos dizem que você vai morar no céu. Não. Você vai morar na terra. A terra é o nosso reino. A gente pode ficar no céu porque o céu e a terra são assim, ó, seguidinhos. Então Deus é o Deus no céu e na terra. Então. Mas a sua morada não é lá. A sua morada é aqui. Você não vai morar no céu. Você vai morar aqui. Você sobe, mas depois você vem de volta. Como criatura de Deus que você é. Quando o paraíso estiver pronto para você aqui, porque ele já está, né? E as pessoas estão entrando no paraíso. E você não pode ficar para trás. Eu não quero que você fique para trás. Eu quero que você esteja junto conosco, de mão dada, irmanados, para a glória de Deus. Esse é o teu destino. Isso é para onde você vai. Da onde você veio? De lá mesmo. Só que os nossos pais erraram. E aí fizeram tudo isso que aconteceu por causa da mente deformada. Então tem que tirar isso da gente. Tem que tirar essa abominação desoladora de dentro de nós, que é a marca da besta. A marca dos nossos pais pecadores. Que nos faz pecadores enquanto não entendemos a graça. Graça é isso. Favor imerecido. Você não merecia o perdão, mas ele deu a vida dele ele se tornou pecado em teu lugar, ele morreu para cumprir a lei que ele mesmo havia estabelecido e que deu a Moisés no Horebe. Então ele simplesmente veio e cumpriu ela, porque ele sabia que eu e você não íamos conseguir. Ele fez isso por você. E aí franqueou o reino dos céus novamente a nós. Ele franqueou o Éden. Ele abriu o portal. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Esse é o entendimento. Ele não é ladrão nem salteador, que fica querendo tosquear você, tirar o teu couro, tirar o teu dinheiro, para se sustentar. Não para sustentar as outras pessoas. Não. Quer dar o seu melhor? Dê o seu melhor para o seu irmão, diretamente, e dê a ele a palavra de vida eterna. Isso é dar o seu melhor. Para Deus. Quando você ama o seu irmão, você dá o melhor para Deus. Porque se você ama o seu irmão a quem você vê, você ama a Deus a quem você não vê. Esse é o sentido. Eu não vou me demorar mais, porque o objetivo era responder a questão da abominação desoladora. E eu penso que isso já foi atendido. Não é? Tá bom, amados? Por hoje é só. Eu peço que pensem um pouco nisso tudo, porque eu sei que o entendimento, ele às vezes demora um pouquinho, mas não demora muito. Se você levou 20 anos no sistema religioso ouvindo escola bíblica dominical, em 2 anos aqui, nas mesas do Cordeiro que tem por todo canto, nas igrejas orgânicas que são o corpo de Cristo espalhada por toda a face da terra, você vai crescer nessa graça e nessa sabedoria. Mas não esqueça, é importante congregar, ou no espírito ou corporeamente, mas não deixa de congregar. Não briga com seu irmão, procure entender o que ele diz, porque às vezes a mentalidade dele já chegou e a sua ainda não. Não pense nunca que você é melhor do que o irmão, que você sabe mais do que o irmão, que você é mais entendido que o irmão. Na maior parte das vezes, nós não somos. Eu, quando me cheguei a Cristo, também achava assim. Quebrou o meu tupete.
Ele quebra o topete da gente. Ele quebra tudo. Ele quebra o vaso de barro para botar o tesouro dentro. Depois que ele botou o tesouro dentro, que é Cristo, aí ele reconstrói o vaso de barro. Aí você fica um vaso de barro com um tesouro dentro. Obrigado, meus irmãos aí do DNA da Graça. Eu peguei carona na palavra de vocês, viu? Irmão Márcio Patuelli, irmão Soares. Muito obrigado, irmãos. Eu usei a palavra, porque eu tive lá naquele encontro de vocês e eu não esqueci não, viu? Não esqueci os irmãos, não. Vocês são uma bênção na minha vida. E na vida da minha esposa e na vida do meu filho. Vocês são uma bênção, tá? Não esqueço de vocês, não. Que a graça e a paz de Cristo esteja com o espírito de todos. E meditem exatamente naquilo que a gente está falando. Você é um vaso de barro com um tesouro dentro. Quando o vaso de barro quebrar, só restou o tesouro dentro, que é Cristo em você. Você se torna um com Cristo. E aí você passa a ter nome. Lembra de uma pedrinha que diziam no livro de Apocalipse que ia colocar o seu nome? Pois é, esse é o seu nome. Se o seu nome é Marcos Cristo. Se o seu nome é Márcio Cristo. Se o seu nome é Maria Cristo. Se o seu nome é Rodolfo Cristo. Percebeu? É bem assim. Boa tarde, e a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Amém?